Era uma manhã comum em um dos bairros mais tranquilos de São Paulo, quando a vida de Cláudio e Elisa virou de cabeça para baixo. Eles eram o retrato da estabilidade. Ele, um poderoso empresário do setor imobiliário, com um império construído ao longo dos anos. Ela, uma esposa dedicada e mãe carinhosa, envolvida em causas sociais e eventos de gala. Os dois se viam como parte de uma elite, mas com os pés no chão. Nada poderia prepará-los para o pior pesadelo que uma pessoa pode enfrentar: a morte, repentina e inexplicável, de seus filhos gêmeos, Lucas e Beatriz, de apenas 5 anos. Foi algo tão insano que, por dias, eles não conseguiram sequer processar o luto. Os médicos disseram que foi por causas naturais, mas nada parecia fazer sentido. Nenhuma explicação científica ou médica parecia caber naquilo. O mundo de Cláudio e Elisa desabou, e a sensação de que tudo foi subitamente arrancado de suas mãos se espalhou pelo ar pesado da casa, que agora se sentia vazia, mesmo estando cheia de tudo que antes os fazia felizes. Passaram-se 3 meses. Era um domingo frio quando Cláudio e Elisa se dirigiram até o cemitério onde os corpos de seus filhos estavam enterrados. O lugar era sombrio e solitário, com poucas pessoas circulando entre os túmulos. Eles estavam lá, mais uma vez, não sabendo o que procurar, mas precisando estar naquele espaço de algum jeito. Elisa, com os olhos vermelhos e o coração vazio, levou a mão até o túmulo, como que tentando sentir uma conexão com o que restava de seus filhos. Foi quando ela a viu. Uma menina suja, descalça e com roupas esfarrapadas aproximou-se do casal. A criança, com o olhar de quem já havia visto coisas que não deveria, olhou diretamente nos olhos de Elisa e disse, com a calma de alguém que sabia demais: "Os seus filhos não estão aí, eles não estão enterrados." O impacto foi imediato. Cláudio e Elisa se entreolharam, a sensação de choque e desconfiança invadindo-os. Mas a menina insistiu. "Eles vivem em um orfanato abandonado na periferia de São Paulo, e eu sei onde eles estão." O casal, desconcertado, não sabia o que fazer com aquela revelação tão absurda. Uma menina órfã, mal vestida e aparentemente perdida, falando sobre seus filhos, como se soubesse mais do que deveria. Mas havia algo nos olhos dela, uma sinceridade crua, uma tristeza que só quem viu o pior da vida poderia carregar. O instinto de mãe de Elisa a fez perguntar sem pensar: "Como você sabe disso?" A menina, com uma voz baixa e quase sussurrada, contou uma história sobre o orfanato. Um lugar onde crianças eram esquecidas, abandonadas por seus próprios pais ou pelo sistema. Ela falava como se aquilo fosse normal, como se estivesse apenas compartilhando um segredo, algo que ela sabia e que ninguém mais parecia se importar em saber. Eles estavam lá, mas a mulher que os levou não deixou ninguém saber. Ela pagou muito dinheiro para que ninguém falasse, e agora eles estão escondidos. Eu sei onde eles estão. Posso levar vocês até lá, mas vocês precisam acreditar em mim." A menininha, agora com um semblante mais sério, olhou para o casal e disse com uma confiança assustadora: "Se vocês realmente querem ver seus filhos de novo, vão ter que seguir a minha palavra." Foi um momento de silêncio absoluto. Cláudio, que sempre fora uma pessoa prática com um raciocínio lógico afiado, não conseguia processar o que estava ouvindo. Mas Elisa, por algum motivo que nem ela mesma entendia, sentiu que aquela criança sabia a verdade. E talvez, por isso, tivesse vindo até eles. Não havia mais nada a perder. Com um misto de dúvida e desespero, o casal decidiu seguir a menina. Ela os conduziu pelas ruas escuras da periferia de São Paulo, onde os prédios pareciam se erguer de forma ameaçadora e as sombras dos carros e das pessoas pareciam ocultar segredos inconfessáveis. O cheiro do lixo espalhado nas calçadas, a buzina dos carros que passavam apressados, tudo parecia irreal. Mas, ao mesmo tempo, tudo fazia sentido. Era como se o destino os
tivesse levado até ali. Cada passo mais pesado que eles davam, mais fundo o mistério se tornava. O que mais eles poderiam esperar, senão um final que parecesse tão improvável quanto a história da menina? O orfanato abandonado ficava em uma área isolada, afastada das vias principais, em um dos cantos mais sombrios da cidade. Quando chegaram, a menina se aproximou da porta enferrujada, que rangia a cada movimento, como se estivesse há anos sem ser aberta. Ela olhou para o casal e, antes de entrar, fez uma pausa. "Eles estão lá dentro", disse ela, apontando para a porta com um gesto quase imperceptível. Elisa, com o coração disparado e uma mistura de ansiedade e raiva pulsando em suas veias, foi a primeira a entrar. O cheiro de mofo e madeira podre tomava conta do ambiente, enquanto os ecos de passos vazios reverberavam pelas paredes sujas. A luz do sol mal conseguia atravessar as janelas quebradas, deixando tudo em uma penumbra assustadora. Eles andaram pelo corredor silencioso, chegaram em uma sala no fundo do prédio, onde a menina parou e se virou para o casal. Ela os olhou nos olhos e disse, com um tom de voz mais grave, como se já soubesse o que viria a seguir: "Aqui está o segredo, mas o que vocês vão encontrar aqui pode destruir tudo o que vocês acham que sabem." Cláudio, que até aquele momento havia tentado se manter firme, sentiu uma onda de pânico tomar conta de seu peito. As palavras da menina ecoavam em sua mente e a realidade parecia se desmoronar ao redor dele. O que eles estavam prestes a descobrir poderia mudar para sempre a visão que ele tinha sobre sua ex-esposa e tudo o que ele acreditava ter sido verdade. Elisa, por sua vez, não conseguia conter as lágrimas, mas sua determinação em encontrar seus filhos era maior do que qualquer outra coisa. Ela sabia que algo estava profundamente errado, mas não podia deixar de esperar que, por fim, a verdade surgisse à tona. Eles entraram na sala com o coração batendo forte, e então lá estavam eles, Lucas e Beatriz, os gêmeos, com seus rostos sujos e tristes, mas vivos. A visão era surreal. Eles estavam ali, em um canto escuro, como se nada tivesse acontecido, como se estivessem esperando o momento exato para voltar para casa. Eles olharam para os pais, reconhecendo-os imediatamente, e um sorriso tímido se formou nos rostos de ambos. Mas, ao mesmo tempo, havia uma tristeza profunda nos olhos das crianças, como se elas tivessem sido arrancadas de suas vidas e mantidas em cativeiro por uma eternidade. O choque da descoberta tomou conta de Cláudio e Elisa, mas havia algo ainda mais perturbador em toda aquela situação. Não era apenas o fato de que seus filhos estavam vivos, mas o que isso significava. Como os meninos foram parar ali? O que mais estava por trás dessa conspiração? A mente de Cláudio corria a 1000 por hora, tentando montar as peças do quebra-cabeça que até aquele momento parecia impossível de entender. A menina órfã, que agora estava ao lado deles, parecia saber mais do que havia contado. Ela observou os pais com uma expressão séria e disse com uma clareza impressionante: "Vocês pensam que a morte foi uma fatalidade, mas o que aconteceu foi um plano, uma grande mentira, um golpe tão bem arquitetado que nem os médicos perceberam." Ela pausou antes de continuar. A mulher que os levou, ela não era só a ex-esposa do seu marido, Elisa. Ela estava obcecada. Ela não aceitava o divórcio e fez tudo isso para manter as crianças longe de vocês. Ela pagou médicos, comprou documentos falsos e manipulou tudo para que vocês acreditassem que seus filhos estavam mortos. A revelação foi como um golpe no estômago, e Elisa caiu de joelhos, com a mente girando, tentando absorver aquilo. Cláudio, visivelmente abalado, sentiu o peso de todas as suas decisões caírem sobre ele. Ele tinha sido deixado no escuro por tanto tempo, acreditando na mentira, confiando em pessoas que, na verdade, tinham manipulado tudo. A ex-esposa, movida por um rancor profundo, havia
orquestrado um plano tão meticuloso que até ele, com toda a sua experiência no mundo dos negócios, foi incapaz de ver. Agora, ele sabia que nada seria como antes. A sensação de traição, o medo e a culpa se misturavam em seu peito. Mas uma coisa estava clara: ele precisava expor a verdade, resgatar seus filhos e garantir que aqueles responsáveis pela fraude fossem levados à justiça. E para isso, ele precisaria da ajuda de Elisa, que, mesmo devastada, não hesitaria em lutar pelos filhos que tanto amava. Juntos, os dois começaram a arquitetar um plano. A primeira coisa a fazer seria retirar as crianças daquele lugar, mas sabiam que isso não seria tão simples. A ex-esposa deles, que já havia sido tão meticulosa com seus planos, não desistiria facilmente. Eles precisariam de provas, testemunhas, tudo o que fosse necessário para fazer a verdade prevalecer. E o tempo estava contra eles. Com as crianças finalmente em segurança, Cláudio e Elisa sabiam que a verdadeira batalha estava apenas começando. Eles começaram a investigar cada pequeno detalhe, vasculhando os documentos médicos e tentando encontrar qualquer pista que os conectasse à fraude que havia sido feita. Mas logo perceberam que, para desmontar aquele esquema, precisariam de mais do que simples provas. A ex-esposa de Cláudio havia construído um muro de mentiras em torno de tudo, e para expô-las, o casal precisaria penetrar naquele círculo fechado, revelar as conexões e desmascarar as falsas evidências que haviam sido plantadas. Durante noites insones, Elisa vasculhava papéis e Cláudio buscava contatos com antigos parceiros de negócios e médicos. A cada nova descoberta, uma onda de frustração e revolta se sobrepunha a qualquer esperança de resolução rápida. Eles estavam em um jogo de paciência, onde o perigo de ser descoberto a cada passo estava sempre presente. Mas um detalhe chamou sua atenção. Uma testemunha, um enfermeiro que tinha estado presente na falsificação dos laudos médicos, havia se arrependido e estava disposto a falar, mas sob uma condição: ele não poderia ser encontrado ou sua vida estaria em risco. Determinado a obter essa chave para a verdade, Cláudio fez uma visita secreta ao enfermeiro, que estava escondido em uma casa isolada, longe da cidade. Era um homem comum, com aparência cansada e um semblante de culpa que transparecia em cada palavra que ele dizia. Eu não queria fazer parte disso, mas a ex-esposa, ela me ameaçou. E ela tinha gente por trás. Não sei quem, mas eles estavam por trás de tudo. O enfermeiro contou detalhes assustadores sobre os passos que a ex-esposa havia tomado para garantir que ninguém suspeitasse da fraude. Ele falou sobre o médico fictício que assinava os laudos e sobre os registros hospitalares desaparecidos. Cada pedaço daquela história parecia mais inverossímil, mas ali, naquelas palavras trêmulas, estava a chave para fazer a verdade vir à tona. Cláudio, que até aquele momento havia sido um homem focado no controle e nos negócios, viu agora diante de algo que transcendia o mundo em que ele vivia. Era uma guerra pelo amor de seus filhos, uma batalha que exigia não apenas coragem, mas um sacrifício profundo. A cada novo passo, ele sentia o peso da responsabilidade de salvar não só suas crianças, mas de revelar a verdadeira face do mal que estava escondido nas sombras da sua vida. O enfermeiro concordou em prestar depoimento, mas a vida deles ainda estava em risco. O casal sabia que não poderiam descansar enquanto não levassem a ex-esposa e todos os envolvidos à justiça. Com o depoimento do enfermeiro, Cláudio e Elisa tinham agora uma vantagem crucial, mas sabiam que a verdadeira luta estava apenas começando. Eles precisavam agir rápido, antes que a ex-esposa e seus cúmplices se movessem para apagar qualquer evidência. A adrenalina corria nas veias do casal e o tempo parecia apertar mais a cada dia. Eles passaram os dias seguintes se preparando para enfrentar a justiça, coletando provas, conversando com
advogados e decidindo como iriam entregar as evidências para as autoridades sem colocar em risco suas vidas e as de seus filhos. A sensação de estar em uma corrida contra o tempo era esmagadora, e em alguns momentos parecia que eles nunca iriam conseguir. Mas então, um golpe de sorte. Um antigo amigo de Cláudio, um delegado respeitado, estava disposto a ajudá-los, contanto que eles jogassem tudo limpo e seguissem o processo da maneira certa. Ele sabia que a ex-esposa de Cláudio tinha amigos poderosos, mas também sabia que com as provas certas, tudo podia desmoronar. Naquela noite, enquanto a cidade de São Paulo vivia a agitação cotidiana, o casal e o delegado se reuniram em um pequeno escritório, longe dos olhares curiosos. A sala estava iluminada por luzes baixas, criando uma atmosfera de segredo e tensão. Eles já tinham em mãos os registros falsificados, os laudos médicos corrompidos e a confissão do enfermeiro. Agora era hora de agir. Cláudio sentiu uma mistura de raiva, vingança ao pensar na mulher que havia destruído sua vida, mas também uma leve esperança de que tudo finalmente teria um fim. Elisa, por sua vez, estava com o coração apertado, lembrando-se de como tudo isso havia começado. A morte de seus filhos, a dor insuportável que ela havia carregado sozinha por meses. Ela sabia que, ao final, o que realmente importava era que seus filhos estivessem seguros. Nada mais parecia ter importância. No entanto, ainda havia um medo constante de que tudo isso pudesse desmoronar, que a justiça não fosse suficiente para combater o poder e a manipulação de sua ex-cunhada. Mas naquela noite eles tomaram uma decisão. Não havia mais volta. Eles precisavam expor a verdade, custasse o que custasse. No dia seguinte, a operação estava em andamento. A tensão era palpável enquanto Cláudio e Elisa, acompanhados do delegado, estavam prontos para confrontar a ex-esposa de Cláudio e expor toda a trama. Eles sabiam que o risco de enfrentá-la diretamente poderia ser fatal, e por isso optaram por uma abordagem mais cautelosa. Mas à medida que avançavam em direção ao escritório onde ela estava, uma sensação de incerteza tomou conta de Cláudio. A mulher que ele uma vez amou, que havia sido a mãe de seus filhos, agora era a principal responsável por destruir tudo o que ele tinha. Era difícil não sentir raiva ao pensar nela. Mas, ao mesmo tempo, uma parte de Cláudio sabia que a vingança não traria de volta o que perderam. O que ele mais queria agora era justiça. Ele sabia que sua ex-esposa tinha muito poder, mas também sabia que o peso das provas era inegável. Quando chegaram ao prédio, o delegado os conduziu até o andar onde ela se encontrava. A sensação de estar prestes a entrar no campo de batalha era quase insuportável. No entanto, quando a ex-esposa de Cláudio foi confrontada, ela não teve como negar. As evidências eram irrefutáveis, e a dor que ela causou àquele casal se refletia em cada palavra que ela proferia, embora ela tentasse disfarçar. Foi um momento de alívio e raiva, mas também de tristeza. Elisa, que até ali tinha se mantido firme, não pôde evitar as lágrimas ao ver a mulher que destruiu a sua vida e a de seus filhos. A ex-esposa, agora desmascarada, tentava justificar suas ações com uma mistura de loucura e rancor, mas não havia mais como escapar. As mentiras foram desfeitas uma a uma. Cláudio sentiu uma mistura de impotência e raiva enquanto observava tudo acontecer. Mas, no fundo, algo maior começou a formar. Um sentimento de vitória não sobre a mulher que ele amava no passado, mas sobre a dor que ele e Elisa haviam sofrido. Eles tinham conseguido. A justiça finalmente estava sendo feita. Porém, enquanto a ex-esposa era levada pelos policiais, o casal percebeu que a verdadeira recompensa ainda estava por vir. Não era a prisão dela que os faria felizes, mas a reconstrução de sua família. A jornada não terminou com a prisão da ex-esposa de Cláudio. Naquele momento, uma sensação alívio e vazio tomou conta do casal.
Eles haviam enfrentado um inimigo invisível, lutado contra mentiras profundas e finalmente exposto a verdade. Mas agora precisavam lidar com o peso do que aconteceu. Ao voltar para casa, os filhos estavam lá, os mesmos meninos que haviam perdido, agora com os olhos brilhando de alegria, mas também com uma tristeza que só quem viveu o caos poderia carregar. Cláudio e Elisa sabiam que nada voltaria a ser como antes. A dor de perder um pedaço de sua história estava estampada nas cicatrizes invisíveis que ficariam para sempre. Mas naquele momento, a família estava reunida. Lucas e Beatriz estavam de volta, e a sensação de tê-los nos braços novamente era como um renascimento. O tempo, como sempre, curou algumas feridas, mas deixou outras profundas. Cláudio e Elisa, mesmo depois de tudo o que passaram, não eram mais os mesmos. Eles se tornaram mais fortes, mais unidos e aprenderam a valorizar as coisas que realmente importavam. A partir dali, o que se seguiu foi um processo de reconstrução, mas também de transformação. Eles passaram a ver o mundo de uma maneira diferente. O dinheiro, o sucesso, o poder, tudo isso perdeu o peso que tinha antes. O que realmente importava era a vida, o amor e, acima de tudo, a família que eles haviam resgatado das garras de uma mentira cruel. E a menina, aquela órfã descalça que os levou até o orfanato abandonado, se tornou parte da família de Cláudio e Elisa. Ela, que foi a chave para a salvação de seus filhos, agora era sua filha adotiva, a verdadeira heroína invisível daquela história. Ela trouxe consigo algo mais valioso do que qualquer fortuna: a coragem de fazer o que era certo, mesmo sendo uma criança esquecida pelo mundo. A dor extrema que o casal havia sentido se transformou em uma nova forma de amor e união. Juntos, reconstruíram não apenas uma família, mas também um futuro. E em cada olhar trocado, em cada momento de cumplicidade entre eles, havia a certeza de que nada seria mais forte do que a redenção que haviam conquistado com coragem e fé, naquele dia que mudou suas vidas para sempre. Agora a história chega ao seu desfecho, com a transformação e a recuperação da família. A dor foi substituída pela união, e o verdadeiro elo de salvação foi uma criança que, invisível aos olhos do mundo, foi a chave para a mudança. Se você gostou da história, deixe seu like, compartilhe e se inscreva no canal. Comente aqui embaixo de qual cidade você está assistindo.